Olá pessoal, aqui é o professor Renato. Vamos retomar. Hoje a gente vai falar das razões trigonométricas. Vamos retomar uma ideia, tá? A ideia é a seguinte: que a gente tem, se a gente tiver dois triângulos, tá? Um segundo. Se a gente tiver dois triângulos de tamanhos diferentes, mas semelhantes, tá? Vamos pôr aqui um triângulo semelhante. Prontinho. O que a gente sabe? Que os ângulos são congruentes, certo? Aqui eu tentei fazer um triângulo retângulo, porque a gente vai trabalhar primeiro com retângulo, mas não precisa ser retângulo, tá? Aí o que acontece? Vamos pegar aqui umas medidas. 3, 4 e 5 é o triângulo clássico aí, tá? Da terna pitagórica. 6, 8 e 10, tá? O que a gente sabe com triângulos semelhantes? A gente sabe que a proporção entre as medidas se mantém. Então, ou seja, aqui do 5 para 10 dobrou. Isso quer dizer o seguinte, que do 4 para o 8 vai dobrar também. E que do 3 para o 6 também dobra, certo? A relação de dobro, tá? Nesses dois triângulos, tá? Está estabelecida. Essa vai ser a propriedade ali da semelhança, tá bom? Aí, quando a gente não conhece as medidas, o que a gente faz? A gente faz ali a regrinha de 3, né? Então, se a gente não sabe que número é esse daqui, a gente chama de x e fala x está para 4, assim como 6 está para 3, e a gente vai encontrar então o valor de x. Correto? Pronto, tirei todas aquelas coisas ali. Então, aqui a gente não quer encontrar o x. Eu só quero dizer que a gente pode fazer a proporção ali, que seria igual à regra de 3, certo? O que eu quero dizer é que 8 está para 4, assim como 6 está para 3. Nós estamos aqui comparando as medidas de um com a medida do outro. Para a gente resolver, normalmente a gente faz assim, né? Multiplica em cruz. Né? Mas da mesma forma que multiplica em cruz, a gente pode depois passar dividindo, certo? Na verdade, a gente pode entender isso aqui, ó, assim. Que 8 sobre 6, 8 dividido por 6, é igual a 4 dividido por 3. Tá? Então, olha só. Essa divisão nesse triângulo vai ser igual à divisão nesse outro triângulo. Tá? Olha só. 4 dividido por 3. Vamos pensar em reais. 4 reais. Cada um vai receber R$1, vai sobrar R$1 para dividir. Então, essa divisão é 1,33333, certo? 1,33333 a gente pode escrever assim, né? 3 barra. Se você fizer essa divisão, 8 por 6, você vai encontrar o mesmo número. Tá bom? Ah, professor, tá bom, entendi, mas e daí? O que tem a ver com o que você está falando? Tem a ver com o seguinte, que se a gente não conhece as medidas do triângulo, tá? Vamos dizer aqui, só que aqui eu vou considerar retângulo, tá bom? Depois a gente estuda os que não são retângulos. Eu não sei a medida, mas eu sei que aqui é A e aqui, sei lá, vai ser A'. A gente às vezes põe linha só para identificar B', B', C', C'. Tá? O que eu sei então, que aquele raciocínio eu posso usar sempre. Sempre que eu pegar esse e dividir por esse, ó, B dividido por C, os lados correspondentes lá do outro vão dar o mesmo número. Se eu pegar agora o A dividir pelo C, A dividido pelo C, e pegar os correspondentes lá, ó, A' e C', essa divisão também vai dar o mesmo número. Essa divisão tem outro nome para isso, né? Essa razão. Essa razão vai dar o mesmo número. Tá? E aí a gente pode continuar. Eu posso fazer B dividido pelo A. O B dividido pelo A, ele vai ser igual ao B' dividido pelo A'. Certo? B' dividido... Eu escrevi errado, né? B' dividido pelo A'. Certo? Então veja bem. O que a gente pode fazer? A trigonometria, então, ela vai nos ajudar a achar distâncias inacessíveis. Então, eu não consigo ir lá medir. Então, eu só imagino um ângulo grande, um triângulo bem grande, e pego dali duas medidas. A medida de um ângulo e a medida de um dos lados. E, claro, na verdade, a medida de dois ângulos, né? Porque a gente sabe que um é reto. Então, pegando essas medidas, o que eu faço? Eu desenho um outro triângulo no papel mesmo.
e eu meço essas distâncias. E eu sei que aquilo que eu fiz no papel é semelhante ao outro. Só que para não ficar fazendo isso sempre, o que eu faço? Eu faço uma vez só. Só que para não fazer com medidas reais, eu só pego a razão. Porque a razão não depende do tamanho do triângulo. Olha só, voltando aqui. Para o triângulo pequeno, a razão foi 1,333333, infinitamente. Para o triângulo grande, também. Não importa se o triângulo é pequeno ou se o triângulo é grande. A razão sempre vai ser a mesma. Essas razões nós vamos chamar de razões trigonométricas. Tá bom? E elas não dependem do tamanho do triângulo. Elas existem em todos os triângulos e não dependem do tamanho. Então o que a gente pode fazer? A gente faz uma vez só o triângulo, qualquer triângulo, e mede de forma bem precisa aquilo. Aí a gente faz a divisão. Aí essa divisão vai valer para todos. Aí a gente anota numa tabela. Certo? E aí toda vez que a gente precisar, a gente consulta a tabela e faz. Ah, mas eu não vou fazer com a tabela. Graças a Deus, hoje a gente tem calculadora, tem um monte de coisa, tá? Tem computador. Eu estou falando assim da história e de onde que vem essa ideia, as razões trigonométricas. Tá? E aí, para a gente não ficar confundindo as razões, historicamente foram propostos alguns nomes para essas razões. Tá? Então, que tem a ver com a localização dessas coisas aí. Porque olha só, aqui eu peguei o B sobre A. O que é o B sobre A nesse meu desenho? Nesse meu desenho, ele é o cateto maior, ó. Esse é o cateto maior e essa é a hipotenusa. Então, se eu estiver falando para alguém por telefone, não está vendo o triângulo, eu falo assim, pega aí o cateto maior e divide pela hipotenusa. Eu estou falando dessa razão. Tá? Mas às vezes a gente não sabe qual que é o lado maior, qual que é o lado menor. A hipotenusa é sempre maior, mas os catetos a gente não sabe. Então a gente vai fazer relativo a um triângulo, uma posição relativa. Tá? Então é isso. E aí então nós vamos dar alguns nomes. Esses nomes não tem lógica. A lógica é da história. Deram esse nome, que são seno, principalmente. A gente vai partir daí. Seno, cosseno e tangente. Tá? Essas vão ser os nomes que a gente vai dar para essas razões. Então vamos lá, vamos passar agora a definição de seno, cosseno e tangente. Vou escrever. Então, e para falar então dessas palavrinhas, é até legal a gente sair um pouco do triângulo, porque a gente vai falar muito do triângulo, né? Oposto, adjacente. A minha preocupação maior é conversar sobre a palavra adjacente. Veja só, se você tem aqui um quadrado, tá? E você tem esse ângulo aqui, ó. Tá? Este lado e este lado são adjacentes ao ângulo vermelho. Vocês já devem ter ouvido falar por aí também, né? Aqui nas adjacências. Quando a gente escuta essa palavra, o que está falando? Aqui na proximidade, né? Aqui perto. É isso que quer dizer adjacente. Tá? O lado adjacente é o lado que está pertinho, que está encostado aqui no ângulo. Certo? Então nós vamos ter essa nomenclatura. Quando a gente vai falando de triângulo, retângulo, não gostei. Deixa eu ver um outro aqui. Pronto. Tá aqui. Esse é um retângulo. Pronto. Olha só, você tem o triângulo. Retângulo. Vocês conhecem bem. Tem dois catetos, uma hipotenusa. Certo? Então, olha só. Se aqui a gente tem esse ângulo vermelho, nós temos o quê? Um lado oposto, esse lado é oposto ao ângulo. E nós temos dois lados adjacentes ao ângulo. Dois. Nós temos esse, que é adjacente ao ângulo, e nós temos este outro aqui. Este daqui é a hipotenusa, esse de cima. E esse aqui é um dos catetos. Dos dois catetos, só um deles é adjacente. O outro lado adjacente é a hipotenusa. Então sempre nós vamos ter um triângulo retângulo, quando a gente não está falando do ângulo reto, a gente está falando dos outros, dos agudos, tá? Nós sempre vamos ter um cateto que é oposto e um cateto que é adjacente.
E aí, isso que é legal da gente falar da relatividade. Porque é o seguinte, ó, se eu chamar esse aqui de alfa, tá? Esse ângulo de alfa, eu vou pintar esse cateto de verde e eu vou pintar o outro cateto ali de amarelo. Certo? Olha só. Tá? Esse ângulo alfa, o verde é oposto ao alfa. E o amarelo é adjacente ao alfa. Mas se nós pegarmos este outro ângulo ali em cima, o outro ângulo agudo, vamos chamar esse ângulo de beta. Esse verde, ele não é mais oposto. O verde é adjacente ao beta. E o amarelo é oposto ao beta. Então tem gente que quando olha para um triângulo, fala assim, nossa, qual lado é o oposto? Qual é o cateto adjacente? Tá? Começou errado. Por quê? Porque oposto e adjacente é algo relativo. É oposto a quem? É adjacente a quem? Porque os dois são opostos e adjacentes. O lado verde é oposto ao beta, ao alfa, e é adjacente ao beta. O verde é oposto e adjacente também. Depende em relação a quem. Tá bom? Então, dito isso, a gente vai para as definições das razões trigonométricas. Vamos lá? Então tá aqui. Seno, cosseno e tangente. Isso é definição, gente. Ao longo da história foi assim. Nós vimos que as razões trigonométricas lá do triângulo, a gente pode fazer várias razões. Pega esse, divide por aquele e faz o contrário. Tá? E algumas são mais importantes. Tá? Como o seno, o cosseno e a tangente, então, vai ser o cateto oposto pela hipotenusa, o seno, o adjacente pela hipotenusa, o cosseno, e a tangente são os dois catetos, o oposto pelo adjacente, tá bom? Então vamos fazer aqui brevemente uma aplicação dessa definição, tá bom? Prontinho, olha só, eu fiz um triângulo, retângulo. Essas definições, olha só valem para triângulo retângulo, porque tem cateto, certo? Se não é retângulo, não existe cateto. Então aqui, 5, 12 e 13. A hipotenusa é 13. Quem vai ser o seno? Ó, o seno, veja bem, é o cateto oposto pela hipotenusa. Então é isso que eu tenho que ver. Olha, o alfa, que é o seno de alfa que ele quer, certo? O alfa, olha só, tá aqui. Quem que é o cateto oposto? É do outro lado, tem que atravessar a rua, tá? É o 5, tá bom? Então aqui vai ficar 5 sobre, olha lá, hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? 13. Acabou. Esse é o seno. E olha só, esse vale para esse triângulo, mas vale para um triângulo que seja 15 vezes maior. O seno vai ser constante, independentemente do tamanho do triângulo. Cosseno, olha lá, é o cateto adjacente pela hipotenusa. Tá? Então, quem que é o adjacente? É esse aqui que está do lado dele. Ó. Adjacente, está encostado. Então, é o 12. 12 dividido pela hipotenusa, que é 13. E a tangente são esses que a gente já achou. Tá? Olha lá, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então vai ser cateto oposto 5 dividido pelo cateto adjacente 12. Tá? Agora é o seguinte, nós vamos pegar o outro ângulo. Esse ângulo aqui. Ó. Eu vou chamar ele de beta. Vamos lá? Prontinho, olha só. Seno de beta. Eu quero seno de beta, olha lá. Seno de beta é o que mesmo? Qual a definição? Cateto oposto pela hipotenusa. Certo? Oposto, olha, você está no beta. Tem que ir para o outro lado, esse que é o oposto. Então é cateto oposto 12 dividido pela hipotenusa, que é 13. Tá? 13. Perfeito? Agora a gente precisa ver quem? A gente precisa ver o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente. Olha só, esse aqui é o cateto que está adjacente ao beta, que é o 5. 5 sobre 13, que é a hipotenusa. E a tangente vai ser quem? A tangente vai ser o cateto oposto, que é 12, desculpa, 12 dividido pela cateto adjacente, que é 5. Então, para a gente finalizar esse vídeo, olha só. O 12 é a medida do cateto oposto ao beta. Só que o 12 é adjacente ao alfa. Tá? Então, olha só. Essas duas coisas aí acontecem. Olha lá. O seno de beta, olha que interessante. Seno de beta é a mesma coisa que o cosseno de alfa. E o cosseno de beta é a mesma coisa que o seno de alfa. E a tangente de beta
ela se parece muito, ó, com a tangente de alfa. O que acontece? Isso aqui, ele inverte, certo? Por causa dessa mudança aí dos catetos. Bom, pessoal, é isso. Espero que a aula tenha sido produtiva. Até mais, até a próxima.